Hoje estamos falando da criançada, né? O fim das férias aí muda a rotina das famílias e também o corpo das crianças, né? Sono, alimentação, hormônios e até o comportamento sentem esse impacto. Mas quais cuidados ajudam a tornar esse retorno mais saudável? Quem orienta a gente hoje aqui sobre a saúde da criançada é a endocrinologista pediátrica que está aqui com a gente, a doutora Marília Barbosa. Vem cá, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho. Aqui para TV Pai Eterno. Você acompanhou um pouquinho aí, né, do nosso programa. Hoje está bem especial para a criançada, para os papais, para as mamães, já ter esse cuidado com a alimentação, né, doutora? Eu queria saber com a senhora, pela a primeira vez que a senhora está aqui, né? Não? Já veio mais vezes? Gente, eu falei para ela assim, seja bem-vinda. É porque passa tanta gente, me perdão. Eu me senti bem-vinda. Mas em 2026 é a primeira vez? Sim. Ah, então foi tá ano bom. passado. Né, Thaís? Então tá bom. Doutora, por que o retorno à rotina afeta tanto o corpo das crianças? A rotina das férias? Vamos voltar um pouquinho, que são as férias, né? Nas férias, normalmente essas crianças, elas ficam com os avós, ficam em casa por muito tempo. Os pais, às vezes, trabalham, nem sempre conseguem coincidir as férias dos pais, dos cuidadores, com as da criança. E também é um momento de deixar elas mais à vontade, afinal, elas estão de férias. Então, ali tudo fica desregulado. A alimentação fica mais, assim, uma alimentação mais cheia de industrializado, mais coisas que elas gostam mesmo, nesse calor aqui. As crianças tendem a querer muito sorvete, picolé, essas coisas. Então, isso tem atrapalhado a alimentação da criança. E outra coisa também que tem um prejuízo muito grande é o sono. Porque nas férias os pais liberam mais as telas, libera videogame. Então elas ficam aí... Dorme mais tarde, alimentação ruim. Muitas fazem esportes e as escolinhas entram de férias também, então ficam mais tempos parados, ociosos. Então nós temos aí um desequilíbrio hormonal mesmo e da rotina da criança, que tem um prejuízo. Sobre essa questão do impacto, né, da falta, da falta dessa rotina do sono nas férias e tudo mais, como que os pais podem trabalhar isso quando a criança está voltando para os estudos de uma forma que não impacte tanto, né, assim, talvez surja aquele cansaço ou até aquela preguicinha de sair da cama. Como que tem que fazer isso, esse processo para adaptação novamente, para voltar às rotinas das escolas? No consultório, eu já tento orientar os pais para eles não tentarem mudar tanto assim a rotina da criança. Então, tentar manter dentro do possível e deixando elas felizes, tentar manter um pouco a rotina dela. Mas eu oriento também que quando falta uma semana para as aulas começarem, os pais já ir tentando proporcionar um ambiente ali mais saudável para o sono, que a gente orienta, reduzir a tela 2 horas por dia, orientamos tela até às 6h30, no máximo aí da noite, para ela não prejudicar o sono e lembrar que também tem a alteração hormonal. Então, as crianças crescem menos, né? Produz menos melatonina, que é o hormônio do sono. Então, tem que ficar bem esclarecido essa parte. E eu oriento voltar com uma semana de antecedência para no dia da escola, da aula mesmo, eles já estarem mais acostumados, o corpinho deles. Ok, olha só, gente, a gente tem alguns dados sobre como o retorno da rotina das crianças merecem essa atenção, doutor. Olha, dados do Observatório da Saúde Infantil mostram que quase 70% das crianças apresentam ansiedade ou resistência na primeira semana de volta à rotina. Durante as férias, o tempo de tela cresce cerca de 40%, o que interfere aí no sono, na produção hormonal, no apetite e até na imunidade infantil. Olha o tanto que é importante essa questão do controle, né, da quantidade de tempo frente à tela. Sim, e tem estudos recentes que trazem que, além da doença, né, obesidade, ultimamente os estudos trazem que puberdade precoce, que é a menina menstruar antes do tempo em que estava programado, também está associado com a luz que é emitida pelos aparelhos eletrônicos. Gente, aquela pesquisa também mostrou casos de ansiedade e depressão. Isso também é relacionado a essa questão das telas? Porque na grande maioria das vezes, as crianças em telas, elas tendem a
jogar. Então, são jogos específicos que levam a elas a terem pensamentos acelerados. E esses pensamentos, a gente chama síndrome do pensamento acelerado. Então, ela está sempre ali preocupada, sempre inquieta, e isso acarreta e acaba interferindo na alimentação também. Então, são pacientes que tendem a ter mais a doença obesidade, que é o excesso de peso no corpinho das crianças. E muitas vezes a gente não pensa nas crianças em relação a essa questão da mudança hormonal, né? Sim. Que é muito importante ter essa preocupação. Tanto a mudança hormonal quanto as consequências dessa mudança hormonal e também da obesidade, porque pressão alta, diabetes, colesterol alto, até então eram doenças de adulto. E hoje a gente sabe, no consultório tem um aumento grande dos casos dessas doenças de adulto em crianças por conta dessa rotina, uma alimentação ruim, muito tempo parado, né? Falta de atividade física. Vamos falar de apetite, já que a gente está fazendo uma comidinha saudável ali. A apetite, ela pode mudar quando a criança volta às aulas? Com a volta das aulas, a gente pede para que a alimentação ela seja mais equilibrada. Igual vocês estavam falando ali, o que tem que ter na lancheira da criança. E esse equilíbrio ajuda bastante o apetite, porque vai manter uma certa saciedade. A proteína, por exemplo, quando ela acrescenta ela na alimentação da criança, né, que a Nutri, a Thaís, falou que os pais normalmente não mandam a proteína, eu vejo isso todos os dias no consultório, que realmente, né, industrializados, que normalmente vai. Então, a proteína faz muita falta para manter a criança mais saciada pelo tempo. Então, é importante, sim, esse apetite estar aí equilibrado com uma alimentação saudável. A imunidade, ela cai nessa época de retorno às aulas? Cai porque a criança em casa, ela tá fora do contato com outras crianças. Porque o que eu tenho visto, assim, até mesmo em pronto-socorro, uma criança tá bem, vai para a escola, tem outro doente. Aí quando um outro tá melhorando, o outro pegou o vírus do outro. Então é esse processo mesmo, né, de contato, de contágio. Então a criança que vem das férias com uma alimentação ruim, com um sono ruim, a imunidade dela tá ruim. Então ela vai para a escola, ela vai ter contato com esses bichinhos, com os vírus, as bactérias, e ela vai adoecer. Ok, então. Ó, a doutora vai estar com a gente aqui, a Marília Barbosa, durante todo o programa, né, doutora? Sim. Mais uma vez aqui no nosso programa. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, rotina da criançada, saúde das crianças, manda pra gente que a gente vai tirar suas dúvidas, tá bom? Não sai daí que a gente vai pro intervalo rapidinho. E o programa hoje tá imperdível, já percebeu, né? Não sai daí. Viver, ser livre. Uma pergunta, a gente fala muito dessa questão da responsabilidade dos pais, de organizar direitinho a sua lancheira de forma saudável, mas como que a escola pode ajudar também nisso? Eu conheço a escola, inclusive a minha filha estudou em uma, que eu achava legal, que eles falavam assim, ó, a semana da fruta, e aí ganhava estrelinha, ganhava um brinde, né? Como que a escola pode participar ativamente dessa questão da alimentação saudável dos alunos, das crianças? A primeira participação da escola, se a cantina for terceirizada, é eles terem muita atenção nisso. Porque eu vejo que no consultório, a maioria das crianças, na hora do intervalo, quando elas não levam lanche de casa, é salgado. Né? O salgado, dependendo do salgado, é fritura. Então, é um alimento que é muito calórico. Junto com ele, a opção que tem é um suco de caixinha, quando os pais não deixam tomar um refrigerante, por exemplo. Então, seria interessante as escolas se atentarem nessa questão da cantina em primeiro lugar. E tem algumas escolas que elas fornecem junto uma alimentação para a criança. E aí, normalmente, essas escolas eles já têm um apoio da nutricionista. Então, já é um lanchinho mais saudável. Legal, ok. Pronto, vamos colocar no forno? Prontinho. 180 graus. 180 graus. Pré-aquecido. Exatamente. Não esquecer quanto tempo? que para brownie tem que estar com papel. Ah, sim, papel Tá? manteiga. Papel manteiga. Aqui vai de 20 a 25 minutos. E a gente volta para experimentar? Claro, né? Doutora, agora eu vou convidar a senhora para ir ali comigo, para ver aquelas lancheirinhas maravilhosas que a Sara trouxe pra gente, porque a gente tem que conquistar a criançada com os olhos primeiro, né? A criança ama o lúdico, né? O diferente, o brinquedo, então é isso mesmo. O que você leva lá no consultório, assim, para animar a criançada lá, enquanto a criançada tá com você lá, para atrair a atenção deles? A consulta é da criança, então eu
preparei uma brinquedoteca que elas aproveitam ela, mas na hora da consulta. Isso, antes. Deixa mas ali, no momento da divertindo. consulta, eu dificilmente falo com os pais. Só com as crianças. É. Que legal. Sim, o meu objetivo é a criança. Então, ela que conta tudo. Quando é muito pequenininho, igual, depende muito da criança, mas 3 anos a mãe tem que ir, né, maior parte da consulta com a mãe. Mas dos 5 em diante, já é com a criança. Que gracinha, muito bem. Mostrei aqui essas vasilhinhas, né? Como é que é? Chama? As bisnagas. Bisnaguinhas, e eu pensei que era mamadeira. Do jeito que a Kay está Achei hoje. muito legal. E aí leva mel, o que mais que você falou? Pode levar molhos, né? Molhos saudáveis, né? Hoje o programa tá tão completo que eu tô ouvindo aqui a Thaís e a doutora falar e tudo tá conectando, né? Eu acho que agora com essas dicas vai ficar mais fácil de levar esse lanche saudável. Sara, eu tô muito curiosa, e eu acho que a maioria das pessoas ali em casa também está. O que significa isso aqui? Isso é uma lancheira? Então, olha... Eu sou da época da lancheirinha quadradinha, assim, que tinha só um desenho na frente. Que isso, essa aqui é um sucesso, tanto com menina quanto com menino, né? Essa lancheirinha, ela não para lá na Momes. Por quê? O Lego já é um brinquedo bastante familiar, né? Que os pais sentam para brincar. Isso aqui é uma lancheira que ela encaixa de verdade, igual o Lego. Mas ela é um potinho, é uma lancheirinha que as crianças podem porcionar aqui os lanchinhos para levar para a escola. E além dos potinhos, nós temos os talheres com os personagens do Lego que encaixam de verdade, ó. Tanto na colherzinha quanto no garfinho. Ai, quando tá brincando, coloca o bonequinho aqui. Isso, encaixa o bonequinho de diversas formas, ó. E é o bonequinho do Lego mesmo. Gente, então, assim, é realmente uma brincadeira na hora do lanche, sabe? Então, vai ser divertido lanchar. Isso aqui é muito bom para as crianças também que estão entrando na vida escolar, que às vezes tem resistência para lanchar. Né? Então, assim, é uma lancheira que lembra momentos em família, porque estava montando o Lego com os pais. Então, vai realmente um brinquedo para ela na hora de lanchar, né? Assim também, a gente tem essa opção aqui, ó, que lembra a bonequinha da menina. Então, traz algo familiar também e ajuda ela a ficar mais na escola, mais feliz, né? Mais confiante. Tem as garrafinhas, como a gente estava falando, os industrializados. Esse aqui é o quê? Isso aqui. Também são potes de Lego. Potinhos. Que é esse? Que pode. Aí eu posso comprar uma mochilinha e colocar Exatamente. Você pode colocar dentro da lancheirinha e eles também se encaixam, né? É bom também para criança menor, né? Porque a gente tem vários tamanhos de lancheira. A gente tem para crianças maiores, porque às vezes a gente manda lanche demais. Aí volta, não comeu, não deu tempo, mas tem que saber a porção, né? De acordo com a idade da criança, com o que ela come, né? E temos também personagens, igual a indústria usa muito de personagem para vender bolacha recheada, né? Então, a gente tem esses recursos também. Inclusive, já que ela está mostrando a garrafinha aqui, né, doutora? Lembrar da importância do líquido também. A gente está falando das comidinhas ali, proteína, carboidrato, mas hidratar, importantíssimo. Demais. O tempo inteiro. A água, ela faz parte do processo, né, de imunidade, de manutenção de peso, principalmente aí tratando dos quadros de obesidade. Então, a água é o corpo, né, a vida. Olha eu já fazendo arte. As meninas aqui pegando pra mim, obrigada. Eu tô curiosa pra ver esse potinho aqui que vem com a colherzinha. É o potinho Garfinho. térmico, sabe? Potinho térmico. Muitos pais, às vezes, mandam um lanche para criança, mas não mandam no utensílio correto. O alimento chega na hora do lanche, ele não tá tão gostoso mais. Igual um açaí. Eu mando açaí para as meninas nesse pote. Mantém o sabor, a temperatura, né? Isso, porque quando chegar lá, ele tem que estar bom para o consumo, né? Então, assim, temos todos os recursos para que o lanche chegue lá gostoso. Às vezes, o pai não sabe por que voltou. Então, tem que mandar no pote térmico. Sabor, né? Isso, mesma coisa da garrafinha térmica. Ela está acostumada a tomar água sempre fresquinha, né? Então tem que ser uma garrafinha térmica, né? Olha que gracinha, gente. Isso aqui é só para limpar mesmo.
fez um brownie daquele ali, coloca um em cima, é isso? Isso, manda no sanduichinho, manda na frutinha. Aham, gostei, gente. Acho que eu quero voltar pra escola. Não é? Esse aqui, ó, esse também um tá... baúzinho, tipo um baú. Tem uma impressão de Lego também, né? É uma pouquinho lancheira maior. de Lego também, só porque ela vem com uma proposta mais de marmita. Então, ela pode ser usada também para almoços, né? Vem com uma Salada aqui, repartição. eu tenho muita paciente que gosta de levar salada na hora do lanche. Pra comer. Isso. E eu gostei dessa vasilha. Também para ó. adultos, viu? O pessoal ama. É. Então, já vem com talher que cabe aqui dentro, né? Gente, olha que talher mais criativo. Ó, peraí, deixa eu abrir. Como é que abre? Assim, ó. Isso. Aí ele Que tem uma travinha. gracinha. Tem uma travinha. Aqui. Isso. Aí, pronto. Olha. Gostei. É como a doutora falou, para adulto também, né? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Adulto também pode levar. Tá Isso bonitinho mesmo. demais, gente. Eu gostei. O que mais que você pode mostrar Ó, pra gente? igual o brownie que a Thaís trouxe pra gente hoje. Aham. Que é uma delícia aquele brownie. Nossa Senhora. É, você já comeu? Nossa, menina Eu ainda não sei, não de experimentei. Deus. Também não. Né? Só acredito comendo. Ó, nós temos os cortadores, sabe? legal. Porque lembra as bolachinhas, né? Que também pode fazer biscoitinhos. É, temos essas forminhas aqui também para fazer os bolinhos, são forminhas de silicone. Tudo no formato lúdico para criançada. Temos... Opa! Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Peraí. Ó, de silicone, né? É. Esse aqui. Ó, Vai que ao gracinha. forno, vai ao freezer, vai dentro da lancheira com um bolinho, sabe? Esse aqui dá pra colocar o brownie dentro, né? Dá. Nós temos também papel manteiga com várias estampas para embrulhar o alimento. Ah, deixa eu mostrar, gente. Você Olha que pode gracinha. embrulhar uma maçã, você pode embrulhar o brownie, né? Diversos recursos para que a criança aceite o alimento como se fosse tudo uma brincadeira, com muito afeto. Tá certo, então. Depois a gente vai mostrar mais opções aqui. Depois do intervalo, que a gente vai agora rapidinho. Não sai daí, que já já a gente volta. Insuportável, é dor incrível te ver e não te querer. É improvável, é impossível te ter. Vou voltar aqui pro sofá para conversar mais um pouquinho com a doutora Marília, que está com a gente aqui mais uma vez. Estamos falando sobre alimentação, sobre a saúde das crianças. Voltaram às aulas agora, cuidados aí com o lanchinho, né? Doutora, a gente estava falando sobre hormônio, né? A questão hormonal das crianças, que muitas vezes a gente nem fala sobre isso, né? Como controlar essa parte hormonal das crianças? Um bom controle hormonal é ter uma boa noite de sono. Eu falo que eu bato sempre na tecla disso com os pais, porque o sono, ele restaura a criança. Então vamos começar da disposição da criança para a escola. Então vamos começar no aprendizado, na redução da ansiedade. Hoje em dia muito tem se diagnosticado o TDAH, né, e associado com as telas. Agora o sono junto com as telas tem aí uma ligação que está muito, que a gente preocupa muito, porque as telas hoje, as crianças ficam o tempo que elas querem. Sim. E a luz, como eu tinha dito, a luz, ela atrapalha o hormônio que faz a criança dormir. Então, tem uma substância no corpinho que é liberada, que é a melatonina. Muitas crianças já estão até usando, né, o hormônio do sono. E os pais chegam à noite, nossa, doutora, meu filho não dorme. Quanto tempo ficou em tela? Após as 18h30, 19 horas ali no limite, continua em tela? Então não está produzindo. A parte da noite ali, o certo seria impedir o uso das telas, por exemplo? De Começou a preferência. anoitecer... De preferência. Só que Tira no as telas. consultório eles trazem para mim. Mas é o único horário que eu tenho para poder ficar em tela. É assim, a gente entende. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Os pais, assim, né, vão procurar equilibrar isso aí mesmo. É um equilíbrio. Então, às vezes, de casa, da escola até a casa, libera. Porque aí chega em casa, já mexeu um pouquinho, já atualizou, às vezes tem o trânsito. Então, dá para poder dar uma manejadinha desse jeito. E lembrando que, sem o hormônio do sono, a criança não vai ter um sono bom, um sono reparador. Então, diminui muito o hormônio, falando em hormônio, o hormônio que faz a criança crescer. E a criança, hoje, ela precisa crescer. O GH, que é o hormônio do crescimento, ele não atua só na placa do osso para fazer a criança crescer. Ele tem um benefício geral no corpinho da criança. Além do cortisol, que também, principalmente, aí, crianças que estão acima do peso, que não tem um equilíbrio do cortisol no corpo, dificulta ainda mais o processo de emagrecimento. Então, pais, limitarem o tempo de tela das suas crianças, no máximo aí 2 horas
por dia em crianças maiorzinhas. Antes disso, a gente até pede para evitar telas, dar outros brinquedinhos na hora que a mãe precisa esquentar a janta, né? Entreter criança ali com outras coisas que não as telas. E colocar a criança para preparar o sono ali por volta de 7h30, 8 horas, já vai diminuindo a luz, tira as telas, já vai orientando ir para a cama, porque a criança tem uma certa resistência. Verdade. Então a gente precisa muito da ajuda da família também. Aí. Falando de ajuda da família, só para dar um fechamento legal aqui para o nosso bate-papo. Durante o intervalo, a gente estava conversando com o papai aqui, que falou que a mamãe é muito rígida com o neném, porque ela gosta que ele come certinho, não dá besteira. O papai já dá de vez em quando. Sim. Essa é a importância dos dois andarem juntos para a saúde da criança, né? Tem que ter um alinhamento, porque se o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, essa desassociação tem prejuízo e somente na criança. É verdade. Doutora, eu já um quero agradecer. Que eu vi que você falou ali, manda um recadinho do pai, da mãe. Eu sim. sempre oriento isso, fazer uma cartinha de Jesus para a criança. Amém. E Isso ela é bom. manda no lanchinho da escola, bem pequenininha assim, a criança lê e isso tem impactado muito. Lá em casa a gente tem esse costume. Eu vou chamar vocês para ir para lá. Até hoje, minha filha tem 21, eu deixo recadinho para ela, ela deixa para mim.